Escolha como vai pagar ou caia fora. Meu meio-irmão gritou enquanto eu estava sentado no consultório médico, com os pontos ainda ardendo sob a minha camisa. Eu disse não a ele. Ele não discutiu. Ele me deu um soco tão forte que eu fui parar no chão, a dor rasgando minhas costelas como fogo. Lembro-me do gosto de sangue, do som das pessoas engasgando de susto e do olhar no rosto dele quando zombou de mim. Você acha que é bom demais para isso? Foi nesse momento que a polícia invadiu o local. E naquele instante, tudo o que eu achava que sabia sobre família se estilhaçou. Meu nome é Rodrigo Carvalho. Eu nunca planejei contar essa história. Honestamente, eu nem sabia se devia. Mas o que aconteceu comigo não foi apenas violência. Foi traição, ganância e uma verdade tão sombria que quase destruiu a minha vida. Antes de compartilhar minha história, eu adoraria saber que você está aqui comigo e ouvindo. Apenas diga oi nos comentários ou me diga de onde você está assistindo. Às vezes, saber que tem alguém aí faz toda a diferença. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. Se histórias sobre pessoas reais, dor real e justiça real importam para você, considere se inscrever. Isso ajuda essas vozes a serem ouvidas. Meu nome é Rodrigo, e esta é a história que eu nunca pensei que sobreviveria para contar. 3 semanas após o funeral do meu pai, e 4 dias após uma cirurgia de emergência, eu estava sentado sozinho na sala de espera de uma clínica ortopédica em Gramado, na Serra Gaúcha, tentando respirar sem estremecer. Cada inspiração puxava os pontos recentes ao longo das minhas costelas. Um lembrete afiado de que meu corpo ainda não tinha acompanhado tudo o que minha vida tinha acabado de perder. Meu pai tinha ido embora. A casa onde cresci já não parecia mais minha. E qualquer sensação de segurança que eu tinha antes já estava diminuindo, mesmo antes de Bruno Menezes entrar pela porta. Ele não entrou com calma na sala, nem fingiu que aquilo era uma coincidência. Num segundo, a cadeira à minha frente estava vazia. No seguinte, ele estava lá, pairando, bloqueando a luz fluorescente com sua sombra. Ele não disse olá. Ele não perguntou como estava a minha recuperação. Ele jogou uma pilha de papéis no meu colo, como se estivesse lançando um veredito. Cabeças se viraram. Conversas pararam. Eu pude sentir a sala ficar tensa antes mesmo de ele abrir a boca. Escolha como vai pagar ou caia fora. Ele gritou alto o suficiente para que todos ouvissem. Alto o suficiente para que houvesse testemunhas, quer ele gostasse ou não. Minhas mãos tremiam enquanto eu olhava para os papéis. Eu não precisava lê-los para saber o que eram. Uma renúncia, um termo de quitação. Minha assinatura significava que eu abriria mão do espólio do meu pai, da empresa que ele construiu, de tudo o que ele me prometeu desde que eu era criança. Em troca, Bruno estava oferecendo um cheque arrumadinho, disfarçado de dinheiro de apoio, destinado a me fazer desaparecer silenciosamente. Eu disse não a ele. Eu disse que precisava de tempo. Eu disse que queria um advogado. Isso foi tudo o que bastou. O rosto dele se contraiu, do jeito que costumava acontecer quando éramos adolescentes e ele estava decidindo se dava um soco ou não. Eu nem tive tempo de me preparar. O punho dele bateu direto no meu peito, exatamente onde o cirurgião tinha me avisado para não sofrer nenhum impacto. A dor foi instantânea e explosiva. Voei da cadeira e bati no chão. O ar foi arrancado dos meus pulmões com força. Minha visão ficou branca. Senti o gosto de sangue antes de perceber que tinha mordido o óleo. Pessoas arfaram. Alguém gritou. Ouvi uma enfermeira gritando pela segurança. Bruno se agachou na minha frente, perto-se o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro do perfume dele, com a voz baixa e venenosa. Agora você acha que é bom demais para isso? Ele zombou. Eu não conseguia responder. Eu estava lutando apenas para respirar. A polícia chegou rápido,
mais rápido do que Bruno esperava. Mãos agarraram os braços dele e o puxaram para trás enquanto ele começava a gritar desculpas, alegando luto, alegando drama familiar. Nada disso importava. Muita gente tinha visto o que ele fez. Muita gente estava olhando para mim no chão, sangrando, tremendo, claramente ainda costurado, enquanto me levantavam para uma maca. Vi alguém parado no final do corredor. Eliana Menezes, minha madrasta. Ela não correu para ajudar. Ela não parecia chocada ou preocupada. Ela apenas ficou lá, calma e composta, assistindo como se fosse uma cena que ela já tivesse ensaiado. Os olhos dela encontraram os meus por um breve momento, e naquele silêncio entendi algo que me causou um calafrio mais profundo do que a dor jamais poderia causar. Aquilo não foi um surto. Aquilo foi planejado. Bruno saiu sob fiança antes do sol se pôr. Eu soube disso porque, quando um amigo me levou de volta para a casa do meu pai naquela noite, as fechaduras já tinham sido trocadas. A luz da varanda estava acesa. Todas as janelas brilhavam, quentes e ocupadas, como se eu estivesse chegando na vida de outra pessoa por engano. Meu estômago despencou antes mesmo de eu sair do carro. Meus pertences estavam espalhados pelo jardim da frente. Roupas, livros, papelada, fotos emolduradas arrancadas das paredes. Caixas rasgadas, seus conteúdos despejados na neve e na lama, sem cuidado algum. Algumas coisas já estavam encharcadas, arruinadas pelo gelo derretido e pela sujeira. Parecia deliberado, teatral, como uma mensagem escrita em tudo o que eu possuía. Encontrei a caixa de madeira por último, a pequena que meu pai manteve segura por anos, aquela que guardava as joias da minha mãe e as cartas que ela tinha escrito antes de morrer. Os últimos pedaços da voz dela que me restavam. A tampa tinha sido esmagada. O conteúdo estava espalhado pela entrada da garagem, o metal opaco pela lama e pelo granizo. Não valiam muito para mais ninguém. Para mim, eram insubstituíveis. Bruno pisou na varanda enquanto eu estava ajoelhado lá, tentando juntar o que podia com mãos que ainda não paravam de tremer. A expressão dele era plana, quase entediada. "Você não pode ficar aqui", disse ele. "Esta casa não é mais sua." Eliana apareceu atrás dele, com uma mão pousada levemente no ombro dele. A voz dela era mais suave, quase gentil. "Você deveria ir embora, Rodrigo", disse ela. "Este lugar não é bom para sua saúde agora." Perguntei sobre o testamento, aquele que meu pai mencionara mais de uma vez, aquele que ele disse que deixava as coisas claras. Eliana sorriu do jeito que as pessoas fazem quando acham que estão sendo razoáveis. "Seu pai mudou o testamento antes de falecer", disse ela. "Tudo foi feito legalmente." Quando pressionei, quando pedi para ver o original, o tom dela não mudou. "Você deve estar confuso." Ele não estava bem perto do fim. Foi isso. Sem discussão, sem hesitação, apenas um descarte silencioso de tudo o que meu pai tinha me dito enquanto estava vivo. Fui embora naquela noite com o que conseguia carregar. Sem casa, sem provas, sem vantagem, apenas com uma pergunta crescente e corrosiva que eu não conseguia afastar, enquanto o carro se distanciava do único lugar que já tinha parecido família. Se meu pai realmente tinha mudado o testamento, por que parecia que alguém estava se esforçando tanto para garantir que eu nunca perguntasse? Como ele morreu? Fiquei na casa de Hélio Vargas porque não havia outro lugar que parecesse nem remotamente seguro. Ficava na divisa da cidade, longe o suficiente da estrada para que os carros passando soassem distantes, mas perto o suficiente para que o silêncio nunca parecesse reconfortante. Hélio tinha sido o amigo mais próximo do meu pai desde que eu me entendo por gente. Ele era um perito contábil federal aposentado, o tipo de homem que falava com calma e pensava incansavelmente.
A casa dele refletia essa disciplina. Superfícies limpas, pastas empilhadas com organização, arquivos de casos antigos, encaixotados e etiquetados, mesmo que ele alegasse-se que tinha terminado com aquela vida. Desde a primeira noite, entendi por que meu pai confiava nele. Dormi no sofá, se é que se pode chamar aquilo de sono. Toda vez que eu fechava os olhos, sentia o punho de Bruno novamente, ouvia o estalo de osso contra osso. Via o rosto inexpressivo de Eliana no final daquele corredor de hospital. Minhas costelas latejavam constantemente, uma dor profunda que pulsava a cada respiração. Analgésicos amenizavam, mas nunca apagavam a dor. A dor me mantinha alerta, ancorado na realidade de que o que tinha acontecido comigo não era um pesadelo do qual eu poderia acordar. Na manhã seguinte, Hélio passou um café forte o suficiente para queimar meu nariz e colocou a cópia do testamento na mesa da cozinha. O papel parecia comum, margens limpas, linguagem formal. Era exatamente o tipo de documento em que as pessoas confiam sem questionar. Hélio leu devagar, linha por linha, o dedo traçando as seções como se pudesse sentir inconsistências através da tinta. Quando terminou, ele não hesitou, nem suavizou as palavras. Ele olhou para mim e disse: "Isso não é o seu pai." Perguntei o que ele queria dizer, embora meu peito já parecesse apertado. Hélio explicou que meu pai sempre tinha sido meticuloso, quase obsessivo com clareza. Ele odiava a linguagem vaga. Ele odiava surpresas. Ao longo dos anos, ele tinha falado ou abertamente sobre como queria que as coisas fossem tratadas se algo acontecesse com ele. Ele queria justiça, mas mais do que isso, ele queria proteção para as pessoas que dependiam dele. O fundo de pensão para seus funcionários era sagrado. Ele tinha dito mais de uma vez que, se alguém tocasse naquilo, não merecia um centavo da empresa. O documento que Bruno tinha empurrado para mim ignorava isso completamente. Ele canalizava o controle para cima, centralizava o poder e removia as salvaguardas. Parecia algo escrito por alguém que queria velocidade, não responsabilidade. Naquela tarde, uma das vizinhas de longa data do meu pai apareceu depois de ouvir pelo rádio peão que eu estava ficando com o Hélio. Ela ficou parada, desajeitadamente na porta, torcendo as mãos, pedindo desculpas antes mesmo de falar. Ela disse que não queria interferir enquanto meu pai estava vivo, mas que algumas coisas a estavam incomodando. Nas semanas anteriores à morte dele, ele tinha ido à casa dela tarde da noite mais de uma vez, pedindo para usar o telefone. Ele dizia que não confiava mais no dele. Ele brincava sobre isso, mas os olhos dele não combinavam com o tom de voz. Ele também mencionou sentir-se vigiado, como se as conversas não fossem privadas. Na época, ela assumiu que fosse estresse ou a medicação. Agora, dizendo isso em voz alta, ela parecia assustada. Depois que ela foi embora, fiquei sentado em silêncio, repassando momentos que eu tinha ignorado. A medicação do meu pai tinha sido alterada repetidamente em um curto período. Novas dosagens, novas instruções. Cada mudança vinha com garantias de que aquilo o estabilizaria. Em vez disso, ele ficava mais fraco. Ele seguia cada ordem, nunca pulava um comprimido. Ele confiava no processo. Ele confiava nas pessoas ao redor dele. Eu tinha confiado nelas também. Hélio começou a puxar registros financeiros naquela noite, usando credenciais de acesso que ele, tecnicamente, não deveria mais ter, mas que ninguém nunca tinha revogado. Números preenchiam a tela, linhas de transações estendendo-se por anos. A princípio, nada saltava aos olhos. Então Hélio começou a ordenar, filtrar, agrupar. Pequenos saques apareciam espalhados o suficiente para se misturarem às despesas operacionais. Então, mais deles. Com o tempo, os valores cresceram. Quando Hélio sobrepôs a linha do tempo, com o histórico médico do meu pai, meu estômago afundou. Os aumentos alinhavam-se perfeitamente com as hospitalizações do meu pai.
Os períodos em que ele estava mais fraco, distraído, menos capaz de monitorar qualquer coisa além de se manter vivo. Perto da meia-noite, um som lá fora fez nós dois pularmos. Passo, um arranhão. Hélio pegou uma lanterna e eu o segui, apesar da dor gritando em minhas costelas. A porta da garagem estava fechada, intacta, mas algo parecia errado. Quando o feixe de luz varreu a porta, a mensagem apareceu. Pare de fuçar. A tinta ainda estava fresca. As letras desiguais, feitas com pressa. Sem roubo, sem vandalismo além daquelas palavras. Não era um aviso destinado a nos assustar para longe da propriedade. Era um aviso destinado a parar as perguntas. Eu encarei a mensagem, meu coração martelando, e tudo se encaixou. A agressão no consultório médico, os papéis, o despejo, o testamento, a ameaça. Não era caos, era controle. Quando voltamos para dentro, eu sabia que não estava apenas lutando para recuperar o que meu pai me deixou. Eu estava entrando em algo muito mais perigoso. Alguém o tinha matado, e eles estavam contando com o medo para me manter em silêncio. Os dias que se seguiram foram tensos de uma maneira que eu nunca tinha experimentado antes. A casa de Hélio parecia selada do mundo. Cada janela, um ponto potencial de entrada. Cada sombra, algo a ser vigiado. Mantínhamos as luzes baixas à noite. Eu dormia em curtos intervalos, acordando ao menor ruído. A mensagem na porta da garagem ficou lá mais tempo do que deveria. Não porque não pudéssemos limpá-la, mas porque nenhum de nós queria fingir que aquilo não tinha acontecido. Hélio trabalhava constantemente. Ele reabriu registros da empresa que remontavam a décadas, montando uma história financeira que contava uma história que ninguém queria que fosse vista. Eu sentei com ele enquanto ele explicava o que eu estava olhando. Transferências bancárias disfarçadas de pagamentos a fornecedores. Faturas por serviços nunca prestados. Nomes de funcionários que existiam apenas no papel. Não era desleixado. Era um design cuidadoso e paciente para sobreviver a uma revisão casual. Isso não foi um roubo de momento. Era um jogo de longo prazo. Quando Hélio isolou os últimos 6 meses da vida do meu pai, o padrão ficou mais nítido. Os valores retirados aumentaram. A frequência apertou. Quem quer que estivesse fazendo isso estava com pressa. Essas datas coincidiam com os piores episódios médicos do meu pai. As vezes em que ele foi hospitalizado, desorientado, lutando para respirar. Elas também coincidiam com os períodos em que a medicação do coração dele mudava de novo e de novo. Cada ajuste era justificado clinicamente. Cada um o deixava mais fraco. Hélio apontou para os registros de autorização. Esses saques exigem acesso elevado, disse ele. Eles não podem acontecer sem que alguém do alto escalão os aprove. Ele não precisava explicar mais. O papel de Bruno na empresa de repente parecia muito diferente. Não era um irmão tirando vantagem após a morte. Era um roubo cometido enquanto meu pai estava vivo e vulnerável. À medida que o quadro financeiro escurecia, memórias pessoais ganhavam um novo significado. Bruno tinha se oferecido para ajudar a gerenciar os medicamentos do meu pai, apresentando-se como confiável, responsável. Eliana ficava fora de vista, nunca desafiando Bruno diretamente, mas sempre definindo horários, controlando visitas, decidindo quem via meu pai e quando. Parecia apoio. Agora parecia orquestração. Uma noite, Hélio me fez uma pergunta que cortou tudo. Se você fosse o Bruno, disse ele, o que faria quando a única pessoa que poderia te impedir começasse a fazer perguntas? A resposta subiu na minha garganta antes que eu pudesse contê-la. Meu pai não morreu de causas naturais. Dizer isso em voz alta pareceu cruzar uma linha que eu não podia descruzar. Os números, as mudanças de medicação,
o medo que meu pai demonstrou perto do fim. Tudo apontava na mesma direção. Fiquei sentado, lá, encarando a tela, o entendimento finalmente se assentando. Não era uma família desmoronando por causa de dinheiro. Era um assassinato escondido atrás de assinaturas de documentos e uma normalidade cuidadosamente elaborada. E as pessoas responsáveis acreditavam que a intimidação as protegeria. Elas acreditavam que eu recuaria, desapareceria. Exceto que, na história que escreveram para mim, eles estavam errados. Quando os números deixaram de ser abstratos e começaram a contar uma história, Hélio e eu sabíamos que ficar ali não era o suficiente. O que quer que tivesse acontecido com meu pai não começou, nem terminou dentro das fronteiras do estado. Eliana Menezes não tinha surgido do nada, e pessoas como ela, raramente, deixavam rastros limpos para trás, a menos que estivessem acostumadas a seguir em frente antes que as perguntas as alcançassem. Hélio reabriu antigos canais profissionais, do tipo que ainda funcionavam silenciosamente se você soubesse onde procurar. Passamos longos dias cavando registros arquivados, microfilmes escaneados, jornais locais esquecidos e bancos de dados federais de óbitos que a maioria das pessoas nunca pensa em pesquisar. O nome de Eliana surgiu de novo e de novo, ligado a endereços diferentes, sobrenomes diferentes, versões diferentes da mesma vida. Ela tinha vivido em São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás. A cada poucos anos, uma mudança. Cada mudança seguia um casamento. O padrão tornou-se impossível de ignorar. Ela se casava com homens que possuíam propriedades, homens com economias, homens cujas finanças eram simples o suficiente para serem absorvidas silenciosamente. Quase todos eles tinham uma condição médica: doença cardíaca, insuficiência renal, hipertensão crônica. Condições que exigiam medicação diária e monitoramento frequente. Condições que pioravam gradualmente, previsivelmente. Hélio dispôs as linhas do tempo sobre a mesa, deslizando as páginas para o lugar como peças de um quebra-cabeça. 3 maridos antes do meu pai, todos mortos, todos dados como causas naturais, todos deixando a maior parte de seus bens para Eliana. Nenhum dos casamentos durou mais do que alguns anos. As datas se alinhavam muito perfeitamente. Doença, declínio, morte, mudança, repetição. Tão perturbadores quanto os registros de óbito, os históricos médicos eram piores. Em cada caso, Eliana havia se posicionado como a cuidadora. Ela ia às consultas. Ela falava com os médicos. Ela controlava as receitas. Em vários arquivos, ela havia solicitado ajustes de dosagem, relatando sintomas que justificavam as mudanças. Ela se apresentava como atenta, preocupada, indispensável. Nenhum alarme tinha sido soado. Nada que ela fez quebrou as regras. Ela apenas as forçava, gentilmente, ao longo do tempo. Fiquei sentado lá encarando os documentos, um entendimento frio se instalando nos meus ossos. Os meses finais do meu pai espelhavam aqueles outros homens quase perfeitamente. A saúde dele se deteriorou lentamente. Sem colapso repentino, sem evento dramático, apenas um enfraquecimento constante que parecia a progressão natural da doença. O suficiente para convencer a todos, inclusive a mim, de que não havia nada a questionar. Hélio finalmente disse o que eu tinha medo de admitir. Eliana não estava simplesmente ajudando o Bruno. Ela não estava reagindo a uma oportunidade. Ela já tinha feito isso antes. Ela sabia quanto tempo levava. Ela sabia até onde podia ir sem chamar atenção. Bruno não tinha planejado nada disso. Ele era útil, não essencial. Ele cuidava da logística. Ele assinava a papelada. Ele aplicava o da pressão. Eliana moldava os resultados. A percepção me deixou sentindo um vazio. Não era raiva ou vingança que a impulsionava. Era rotina, eficiência, lucro. Eu me peguei imaginando quantas vezes ela tinha ficado ao lado de uma cama de hospital,
Quantas vezes ela tinha assentido com simpatia enquanto alguém ia embora aos poucos. E pela primeira vez, um novo medo se infiltrou, mais silencioso, mas mais afiado que o resto. Se eu desaparecesse amanhã, pareceria algo igualmente comum. O inverno chegou com força naquela semana. A neve caía grossa e constante, abafando o mundo fora da casa de Hélio e transformando cada noite em um túnel de escuridão. O clima fazia tudo parecer menor, mais apertado, como se estivéssemos encaixotados pelo frio e pelo silêncio. Isso também dava cobertura a qualquer um que quisesse permanecer invisível. Eu me pegava vigiando a entrada da garagem mais do que a televisão, ouvindo motores, escaneando reflexos no vidro. Hélio e eu voltamos nosso foco para os registros médicos do meu pai. O hospital tinha sido cooperativo, mas cuidadoso. As leis de privacidade atrasavam tudo e tínhamos que trabalhar metodicamente. Quando os resultados laboratoriais detalhados finalmente chegaram, Hélio ficou quieto. Ele apontou para valores específicos, explicando-os devagar. O sangue do meu pai mostrava níveis elevados de sua medicação para o coração, mais altos do que o prescrito. Não altos o suficiente por si sós para provar intenção, mas altos o suficiente para explicar os sintomas que ele sofreu. Falta de ar, confusão, fraqueza. Era o suficiente para fazer meu estômago revirar. Precisávamos de contexto, então Hélio contatou pessoas que estiveram lá. Uma das enfermeiras da última internação do meu pai concordou em falar em off. Ela se lembrava de Eliana, claramente. Lembrava como ela insistia em gerenciar o horário da medicação. Lembrava de Bruno, chegando com pílulas de casa, dizendo que era mais fácil do que depender da farmácia do hospital. Na época, não pareceu suspeito. Famílias faziam isso o tempo todo. Ouvir isso agora, emoldurado por tudo o mais, fez minha pele arrepiar. Naquela noite, eu não conseguia parar de pensar nos últimos momentos de lucidez do meu pai. Palavras que ele disse e que eu descartei como confusão. Uma frase que tinha ficado comigo porque não fazia sentido na época. Ele tinha sussurrado sobre o porão, sobre algo atrás do aquecedor de água, sobre o aniversário da minha mãe. Eu tinha dito a mim mesmo que era a medicação falando, a mente dele vagando. Agora, sentado em frente a Hélio, as peças finalmente se conectaram. O aniversário da minha mãe não era apenas uma data. Era um número, uma combinação. Hélio assentiu lentamente quando eu disse isso em voz alta. Forte o suficiente para proteger algo. Simples o suficiente para que meu pai se lembrasse, mesmo no fim. Isso significava que ele não tinha ido embora em silêncio. Ele sabia que algo estava errado. Ele tinha se preparado para isso. Tarde da noite, enquanto a neve continuava caindo, notei um carro estacionado do outro lado da rua. Os faróis estavam apagados. O motor não estava ligado. Ficou lá tempo suficiente para parecer intencional. Quando cheguei mais perto da janela, ele saiu sem pressa, desaparecendo na escuridão. Sem placas que eu pudesse ver, sem explicação que fizesse sentido. Não dormi depois daquilo. Fiquei sentado à mesa, encarando os arquivos, sentindo o peso do tempo pressionando sobre mim. O que quer que meu pai tivesse escondido ainda estava lá fora esperando. E quem quer que o tivesse colocado no túmulo sabia que eu estava chegando perto. Esperar mais não era uma opção. Se eu hesitasse, a prova desapareceria, ou eu desapareceria. Antes do amanhecer, tomei a decisão. Eu ia voltar para a casa. Eu ia abrir o cofre e, o que quer que meu pai tivesse arriscado a vida para proteger, eu ia encontrar antes que alguém decidisse que eu era o próximo problema a ser resolvido. Fiquei lá mais tempo do que pretendia. O frio infiltrando-se pelo chão de concreto nas minhas pernas. O silêncio me pressionando até parecer quase físico. Fechar o cofre não trouxe alívio da maneira que pensei que traria. Trouxe algo mais pesado, mais complexo. Um tipo de quietude que só vem depois que o caos se extinguiu. O perigo tinha ido embora. As ameaças silenciadas,
a verdade garantida. E, no entanto, parado sozinho naquele porão, percebi o quanto de mim tinha sido moldado pela luta. Quando o medo vai embora, ele não leva os hábitos com ele. Seu corpo ainda escuta passos que nunca vêm. Sua mente ainda procura saídas, mesmo quando a porta está escancarada. Dirigi de volta para o lugar de Hélio enquanto o céu começava a salvaclarear. Os bancos de neve ao longo da estrada brilhando fracamente na luz da manhã. A cidade estava acordando do jeito que sempre fazia. Caminhões passando por lanchonetes, luzes acendendo em vitrines de lojas, pessoas seguindo em frente sem nenhuma ideia do que tinha acabado de terminar para mim. Pela primeira vez desde que meu pai morreu, essa desconexão não me deixou com raiva. Me deixou consciente. O mundo não tinha parado quando o qual o meu quase parou, e não ia desacelerar agora que a justiça tinha sido feita. Hélio já estava de pé quando entrei, sentado à mesa da cozinha com uma caneca de café que já tinha esfriado há muito tempo. Ele olhou para o meu rosto e não fez perguntas. Ele não precisava. Ficamos sentados lá em silêncio por um tempo. O tipo de silêncio que não exige ser preenchido. Finalmente, ele disse calmamente que o que eu tinha feito importava. Não apenas para o meu pai, mas para as pessoas que nunca saberiam o quão perto chegaram de perder tudo. Eu balancei a cabeça, mas as palavras não pousaram do jeito que teriam antes. A gratidão parecia diferente agora, mais pesada, mais permanente. Nos dias que se seguiram, a vida começou a pressionar novamente, não violentamente, mas persistentemente. Advogados ligavam sobre os próximos passos, funcionários queriam reuniões, garantias, direção. A empresa que herdei não era apenas um ativo. Era um sistema vivo de meios de subsistência, expectativas, histórias. Sentar na cadeira do meu pai novamente, desta vez sem uma investigação acontecendo nos bastidores, parecia estranhamente mais intimidador. Não havia inimigo para focar, nenhum vilão claro para resistir, apenas decisões, apenas responsabilidade. O que mais me surpreendeu foi a frequência com que Eliana ainda surgia em meus pensamentos. Não como uma ameaça, mas como uma pergunta. Como alguém podia passar por tantas vidas, deixando ruínas para trás, e ainda parecer tão composta? Com que facilidade as pessoas confiam na competência embrulhada em calma? Isso me forçou a olhar para dentro de maneiras que eu não esperava. A me perguntar o quão perto eu tinha chegado de ignorar meus instintos, quantas vezes eu tinha cedido à polidez em vez da verdade. Sobreviver a ela não foi apenas sobre descobrir o que ela tinha feito. Foi sobre reconhecer as partes de mim mesmo que tinham tornado aquilo possível. Uma tarde, enquanto o paciente passava por arquivos antigos no escritório do meu pai, encontrei um caderno escondido atrás de uma fileira de pastas. Não era evidência, não era financeiro. Eram notas pessoais que meu pai tinha escrito ao longo dos anos sobre pessoas, sobre decisões das quais se arrependera, sobre momentos que ele lidou mal e desejava poder refazer. Não havia amargura nas páginas, apenas responsabilidade. Ele escreveu sobre aprender tarde demais que a força não vem do controle, mas da clareza. Que evitar o conflito não preserva a maior paz. Apenas adia o acerto de contas. Lendo as palavras dele, ele sentia algo mudar novamente, mais silencioso desta vez. A história que eu vinha contando a mim mesmo desde que o julgamento terminou tinha sido simples. O perigo acabou. A verdade foi revelada. Eu podia seguir em frente. Mas isso não era tudo. O que ele me deixou não foi apenas a certeza sobre sua morte. Foi um padrão, uma maneira de se mover pelo mundo, sem render seu julgamento ou sua integridade em prol do conforto. Naquela noite, caminhei pela casa uma última vez antes de colocá-la à venda. Os quartos estavam mais vazios do que eu me lembrava, despidos do peso que carregaram durante os piores meses da minha vida.
Eu não me senti perdido do jeito que me sentia antes. Senti distância, uma distância saudável. Tranquei a porta atrás de mim e não olhei para trás. Dirigindo para longe, percebi algo que me surpreendeu com sua simplicidade. A justiça não tinha me dado um desfecho. Tinha me dado permissão. Permissão para viver sem me definir pelo que foi tirado ou pelo que foi sobrevivido. Permissão para construir algo que não estivesse enraizado no medo ou na reação. A violência tinha acabado. O silêncio que se seguiu não estava mais vazio. Era espaço. E pela primeira vez em muito tempo, eu sabia exatamente o que queria fazer com ele. Essa clareza não chegou com paz. Chegou com uma calma, constante e desconhecida, do tipo que vem depois que você já aceitou o pior. Minhas mãos permaneceram relaxadas no volante enquanto eu dirigia. Meus ombros não travavam mais a cada carro que passava. O mundo parecia o mesmo, mas eu não estava me movendo por ele da mesma maneira. Eu não estava mais me preparando para o impacto. Eu não estava esperando o próximo golpe. O que me inquietava era o quão quietos meus pensamentos estavam. Quando o ruído vai embora, você é deixado sozinho com suas próprias escolhas. E isso pode ser mais intimidador do que qualquer ameaça. Na manhã seguinte, entrei no escritório, não como uma vítima ou uma testemunha, mas como alguém responsável pelo que viria a seguir. As pessoas já estavam esperando. Alguns se levantaram quando entrei, outros apenas me observaram de perto, procurando em meu rosto sinais do homem sobre o qual tinham ouvido falar nos tribunais e nas manchetes. Vi alívio em alguns deles, em outros, hesitação. A confiança não reinicia automaticamente só porque a verdade vem à tona. Ela tem que ser reconstruída, peça por peça, abertamente. Falei claramente. Eu disse a eles que a empresa não seria vendida. Eu disse a eles que o fundo de pensão seria restaurado integralmente e auditado independentemente todos os anos a partir de agora. Eu disse a eles que não tinha todas as respostas ainda, mas que não ia fingir que tinha. Não houve discursos sobre legado ou redenção. Apenas fatos, apenas compromissos. Observando as reações deles, senti o peso de algo real se assentar. Isso não era mais sobre provar nada. Era sobre consistência. Naquela tarde, encontrei pessoas que eu tinha evitado durante a investigação. Empreiteiros que tinham sido congelados, fornecedores que tinham sido mantidos no escuro. As conversas foram tensas, às vezes desconfortáveis. Mais de uma vez, senti vontade de recuar, de deixar os advogados lidarem com isso, de me proteger atrás do processo. A cada vez, forcei-me a permanecer presente. A evasão tinha custado a vida do meu pai. Eu não ia repetir esse padrão de uma forma mais silenciosa. À noite, quando o escritório esvaziava, as dúvidas se infiltravam. Não sobre o que tinha acontecido, mas sobre o que eu estava me tornando. Questionei meus próprios motivos, imaginando quanto do meu impulso vinha da convicção e quanto da raiva que eu não tinha liberado totalmente. A lógica me dizia que eu estava fazendo as coisas certas. A emoção me dizia que ainda não era o suficiente. Equilibrar essas vozes era mais difícil do que confrontar Eliana ou Bruno jamais tinha sido. Eles eram ameaças externas. Isso era interno, persistente e muito mais exigente. Uma semana depois, chegou uma carta sem endereço de remetente. Não era jurídica. Não era hostil. Era escrita à mão, a tinta pressionada com força no papel, como se quem escreveu precisasse ter certeza de que cada palavra ficaria ali. A carta era de uma mulher que eu não reconheci pelo nome, mas soube imediatamente pelo contexto. Ela era filha de um dos maridos anteriores de Eliana. Ela escreveu que tinha acompanhado o julgamento silenciosamente, que sempre suspeitou que algo estava errado, mas nunca teve provas. Ela me agradeceu por dizer em voz alta o que ninguém queria ouvir.
No final da carta, ela mencionou algo que me paralisou. Ela disse que o pai dela também mantinha registros, notas sobre medicamentos e conversas, coisas que nunca entraram como evidência porque ninguém procurou por elas. Fiquei sentado com aquela carta por um longo tempo, sentindo o espaço dentro de mim apertar novamente. Eu pensei que a história estava terminada. Eu pensei que a verdade tinha sido totalmente contada. Agora eu entendia que a justiça, uma vez descoberta, não fica contida. Ela se espalha. Ela convida mais vozes a se apresentarem. E com elas, vêm novas responsabilidades. Liguei para Hélio naquela noite. Ele ouviu sem interromper, do jeito que sempre fazia, e então disse, calmamente, que era assim que geralmente acontecia. A verdade não termina de forma limpa. Ela deixa ecos. O que importa é como você responde a eles. Você vira as costas depois que suas próprias feridas cicatrizaram, ou mantém a porta aberta para outros que ainda estão parados no escuro. O sono não veio facilmente depois disso. Minha mente oscilava entre imagens do meu pai em sua mesa e rostos que eu nunca conheci. Pessoas cujas vidas tinham sido moldadas pela mesma crueldade silenciosa. Senti o impulso de me proteger, de manter meu mundo pequeno e gerenciável. Também senti algo mais forte empurrando de volta, uma sensação de que se afastar agora seria outro tipo de silêncio, um que se parecia muito com cumplicidade. No dia seguinte, concordei em encontrar a mulher que tinha escrito a carta. Sentamos um de frente para o outro, em um café tranquilo. Dois estranhos, conectados por uma história que nenhum de nós escolheu. Ela falou com cuidado, mas não havia hesitação em seus olhos. Ela me mostrou cópias das anotações do pai dela, detalhes que espelhavam minha própria experiência de forma muito próxima para ignorar. Padrões, métodos, tempo. Senti aquele calafrio familiar novamente. Não medo desta vez, mas reconhecimento. Quando nos despedimos, ela me agradeceu novamente, não por vingança, mas pela persistência. Dirigindo para longe daquele encontro, entendi o verdadeiro conflito que eu estava enfrentando agora. Não era pressão externa ou risco legal. Era a decisão de até onde levar a verdade uma vez que ela foi revelada. Se deveria tratá-la como algo que termina com você ou algo que você conduz adiante. Naquela noite, fiquei sozinho no meu escritório, luzes apagadas, a cidade refletida fracamente nas janelas. Pensei no homem que meu pai tinha sido quando acreditava que ninguém estava assistindo, nas notas que ele deixou para trás, não para acusar, mas para esclarecer. Percebi então que a permissão funciona nos dois sentidos. Ela te liberta do medo, mas também remove as desculpas. Você não pode mais dizer que não sabia. Tranquei a porta e saí para o frio, sentindo o peso da decisão se assentar totalmente no lugar. A história não tinha terminado onde eu pensava. Ela simplesmente tinha se ampliado, e enquanto eu caminhava para o meu carro, eu sabia que o espaço que o silêncio tinha me dado estava prestes a ser preenchido novamente. Não com violência desta vez, mas com escolha. Eu costumava pensar que a parte mais difícil da minha história era sobreviver a ela. A violência, a traição. O momento em que percebi que as pessoas mais próximas do meu pai eram as que o estavam destruindo. Mas essa não foi a parte mais difícil. A parte mais difícil veio depois, quando o barulho diminuiu e eu tive que decidir quem eu seria sem o medo me empurrando para a frente. A justiça não me devolveu o que eu perdi. Ela me deu algo mais frágil e mais poderoso. A escolha de viver honestamente, de falar mesmo quando é desconfortável e de proteger a verdade, mesmo quando o silêncio seria mais fácil. Se minha história ressoa com você, se você já se sentiu dispensado, manipulado ou levado a duvidar da sua própria realidade, saiba disso. Você não é fraco por questionar. E você não está errado por querer respostas. Antes de ir, quero te pedir algo simples.
Se você ainda está aqui comigo, deixe um oi nos comentários ou me diga de onde você está assistindo. Às vezes, saber que alguém está ouvindo faz toda a diferença. E se histórias como essa importam para você, histórias sobre coragem, responsabilidade e escolher o TRE integridade em vez do conforto, por favor, considere se inscrever. Isso ajuda essas histórias a chegarem às pessoas que mais precisam delas. Obrigado por ouvir. Esta foi a minha verdade.